Olá pessoal, Charlie Austin aqui, direto do A Merlin Sage, e hoje eu venho trazer uma reflexão para vocês. Essa reflexão, ela surgiu de uma conversa que eu estava tendo até agora há pouco com alguns mestres ascensionados, assim, na alta calada da noite, mais de meia-noite, madrugada adentro, e aí eu e os mestres chegamos à conclusão de que Charlie não espera até o dia de amanhã para sentar na frente da câmera e gravar esse material. Então, eu meio que improvisei aqui, peguei o meu ring light, não estou usando a iluminação mais pomposa que geralmente eu tento preparar para vídeos que estavam mais já dentro da programação, mas vamos que vamos. A mensagem de hoje é sobre os 3 tipos de pessoas que vão entrar em contato com a espiritualidade. E esses 3 tipos de pessoas já não é de hoje que nós podemos identificar esses 3 grupos ou esses 3 modelos ou percepções como a gente, através dos quais a gente pode entender todo a grande gama, o grande afluir de indivíduos e seres que acabam se conectando com o plano maior através dessa coisa que nós chamamos de espiritualidade, que de fato é a seiva da vida. A espiritualidade é a seiva da vida, certo? Jesus, há 2000 anos atrás, o grande mestre, ele já havia esboçado os tipos de pessoas que se interessariam pela espiritualidade e qual seria o resultado dessas pessoas após o seu contato inicial com a espiritualidade ou por um tempo. Por sinal, Jesus, pelo menos no que sobreviveu sobre ele, sobre o que ele falou do assunto na Bíblia, Jesus fez em momentos diferentes do seu ministério terrestre ilustrações ou parábolas diferentes para tentar explicitar, para tentar esclarecer quais eram os traços de cada um desses grupos. E aí veja, 2000 anos depois a gente ainda está falando desses grupos de pessoas muito específicos, tanto que dá para ser dividido em grupos, que entram em contato com a espiritualidade. E atualmente, trazendo agora essa mensagem de Jesus para um contexto mais moderno, a gente tem visto 3 grandes grupos de pessoas. Note, as pessoas quando, independentemente de qual grupo elas façam parte, no fim do dia, quando elas, no primeiro momento, entram em contato com a espiritualidade, elas já não fazem parte desse grupo. Elas já não. O que eu quero dizer, quando elas contatam a espiritualidade por algum motivo, ou a espiritualidade as contata, ou é uma coisa meio vice-versa, ou de mão dupla, elas ainda não estão, digamos que, alinhadas com um grupo específico. O grupo a qual elas pertencem só fica evidente no decorrer da relação que essas pessoas vão desenvolvendo com a seiva da vida universal, que é o que nós chamamos de espiritualidade. Então, os 3 grupos que a gente tem notado muito são as pessoas que se revoltam, espanam, ficam em choque, elas simplesmente dão um títio na cabeça, dá uma virada ali de pá, assim, que assusta, surpreendente, até mesmo para a pessoa que estava do lado dela. E isso é muito exemplificado no ministério de Jesus, pelo menos do que é contado sobre esse ministério num dos livros religiosos mais famosos, que é a Bíblia, por exemplo, com a samaritana, lá com a samaritana do poço, né? Tem a famosa história de Jesus, tá lá no poço, ele pede para ela dar de beber para ele. E o que a samaritana tá fazendo ali? Ela percebeu que ele é um instrutor, ele é um rabi dos judeus, e ela tenta ficar enlaçando, em vários pontos ela tenta enlaçar Jesus em sinucas de bico, tenta meio que deixar Jesus desconfortável, desestabilizá-lo, teologicamente, vamos dizer, trazendo questões que são polêmicas, ou seja, ela quer que Jesus se engaja nos desafios dela para ela poder falar, olha, tá vendo, você é igual aos outros judeus, você não se interessa por todas as pessoas e tal. E Jesus vai desarmando ela, na verdade vai acontecendo o contrário. E apesar de não ficar explícito na Bíblia,
parece que há um sarcasmo ali por parte da samaritana. Ela fica tão impressionada que a visão que ela teria de qualquer líder religioso judeu está sendo desconstruída bem na frente dela, que ela, assim, ela sente algo maior, mas ela não pode dar o braço a torcer. E ela se afasta de Jesus e ela corre para a cidade. E assim, a gente lendo o relato direto na Bíblia pode parecer assim que na verdade ela ficou fascinada com Jesus. A gente é meio pendido pela maneira como foi organizado esse trecho do texto para a gente chegar a essa conclusão de que na verdade ela virou uma seguidora de Jesus, porque ela saiu falando para todo mundo: venham conhecer o homem que está lá no poço e ele me deu de uma água para beber, da qual eu nunca mais vou ter sede. Mas assim, quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente começa a ver que não. Ela está, na verdade, proclamando, falando sobre Jesus, porque ela está em choque. É revolucionário. Ela não pode aceitar que há um judeu que não satisfaz a visão de mundo e a perspectiva que os samaritanos tinham sobre os judeus, que era uma perspectiva pejorativa, era uma perspectiva vexatória, era uma perspectiva de cisma, de cisão, de briga, de ruptura, porque os dois povos, apesar de serem aparentados, não se davam bem. Então, diante do fato de um judeu que ela não consegue encaixotá-lo dentro do que ela foi ensinada a pensar sobre quem os judeus são, ela tem que falar desse homem. Mas ela fala em termos bombásticos. Olha o que ele está falando, o que ele está ensinando. Então, assim, quando a gente começa a destrinchar o texto, a gente vê, na verdade, que foi uma experiência muito boa, digamos assim. Se a gente lê como leigo, parece que não, ela se tornou uma seguidora de Jesus, e não. Sim, alguém proclamar, falar de você, até falar das suas coisas, não quer dizer necessariamente que essa pessoa está subscrevendo, ou seja, que ela está assinando embaixo em tudo que ela está divulgando ao seu respeito. Então é engraçado, porque numa leitura superficial do texto, você entende uma coisa sobre a samaritana. Estudando o texto teologicamente, você entende que não era bem assim. Tanto que não é falado em outros evangelhos da própria Bíblia que ela se tornou uma seguidora de Jesus. Então, esse é o típico caso de pessoas que entram em contato com a espiritualidade e chega a um ponto que não conseguem o que querem ter, ou não entendem algo, ou a espiritualidade quebra um grande paradigma que essas pessoas tinham, ou a própria pessoa através do qual elas estão aprendendo traz uma quebra de paradigma muito grande e essas pessoas entram em parafuso. Em vez de elas deixarem que as crenças delas que estão sendo desconstruídas irem embora, ou estas entrarem em parafuso, elas entram em parafuso. E saem, então, numa mistura de loucura e de frustração pela sua visão e percepção de mundo sendo destruída, divulgando já uma percepção completamente deturpada do que estava a se passar ali com um instrutor específico, ou com um representante espiritual, ou com alguém, ou com um grupo com o qual essa pessoa estava trabalhando espiritualmente. Então isso já acontecia com Jesus lá nos dias dele. O segundo grupo está associado ao primeiro grupo, tá? Mas não é necessariamente porque eles entram em parafuso quando algo que eles esperavam da espiritualidade não foi satisfeito, ou a espiritualidade se mostrou num caminho, num formato que para eles é inaceitável. O segundo grupo não é aqueles que não é aqueles que se revoltam, mas é aqueles que abandonam. Tá, então, mas peraí, os que se revoltam não abandonam? Não necessariamente. Tem muitos que continuam em contato com a espiritualidade, que seja sendo espiritual ou não. Eles continuam a se revoltar de tempos em tempos, mas eles às vezes não têm a energia para, assim, agindo em consonância com a sua revolta, se afastarem completamente do caminho, obviamente, porque toda a energia eles já estão colocando no ato de se revoltarem. Então, nem sempre a revolta leva as pessoas a se afastarem. Às vezes, a revolta das pessoas faz elas simplesmente ficarem revoltadas, mas não fazerem nada a respeito dessa revolta. Se decidirem a entender por que eles estão achando tão diferente aquilo que estão ouvindo, e o que vão fazer a respeito disso, ou se vão, sei lá, fechar o bico e aceitar que
nem tudo vai ser como eles esperavam que deveria ser. Vai haver quebra de expectativas, principalmente no caminho ascensional, porque o universo guarda e é o guardador de muitos segredos. Você começa a perceber isso no caminho espiritual. Aí nós temos o segundo grupo, que é o grupo que abandona. Eles simplesmente abandonam o caminho. Nós temos um caso muito claro disso com Jesus também. É uma das passagens mais célebres da Bíblia, pelo menos para mim, que sou também um instrutor e mestre, que é quando ele faz uma declaração que é gritante para as pessoas da sua época. E pessoas que já estavam acompanhando ele há muito tempo. Ele fala, olha, quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, não entrará no reino dos céus. E são pessoas que tinham acabado de ser alimentadas, já tinham ouvido tantas coisas bonitas de Jesus e ali naquela hora só conseguiram pensar naquela única frase, naquela única declaração dele, esqueceram todo o resto. E aí o próprio relato da Bíblia diz que foram embora, não vou dizer chateadas, mas decepcionadas. Algumas até falaram, como esse homem pode falar essa coisa gritante? Então assim, em questão de segundos, Jesus foi do cara mais legal, que alimenta os pobres, alimenta os desabrigados, os menos favorecidos, por um cara odiado só porque o pessoal ouviu alguma coisa que eles não quiseram fazer o mínimo malabarismo mental de pensar e refletir. Tá certo? E é muito interessante esse relato, que tem muito mais acontecendo ali. Na verdade, as pessoas estão indo embora porque elas já estavam de barriga cheia. Elas já tinham conseguido o que elas de fato queriam, que era algum ganho material, no caso a alimentação. E isso mostra que o comprometimento delas com a senda espiritual e com um representante da senda ia exatamente até ali. Então elas demarcaram o seu nível de engajamento. Eu consegui o que eu queria materialmente, essa parte espiritual aí, esse filosofismo, não é para mim, tô caindo fora. Hoje tem Jesus, amanhã do outro lado da Judéia tem um outro cara também se dizendo profeta que faz uma nuvem aparecer em cima dele e chover. Porque, gente, na época de Jesus tinham várias outras pessoas fazendo milagres e se dizendo também que eram o Messias. Então era uma época turbulenta teologicamente falando, porque estava cheio de gente se dizendo mestre, o salvador da nação de Israel. E é engraçado como a espiritualidade usa isso, né? Insere o real Messias, né? O real mestre no meio de um monte de charlatão, ou pelo menos muito bem intencionados a serem mestres ou a acreditarem que estavam se portando como tal. Então, aqui a gente tem um segundo caso, né? Diante de proclamações chocantes, de Jesus, chocantes porque os outros não estavam na consciência para recebê-las. Ficava cristalino as reais intenções do porquê as pessoas estavam se ajuntando naquele caminho, naquela senda espiritual, cuja personificação daquele caminho era o próprio Jesus. Hoje também. Então, as pessoas na senda ascensional, principalmente, você vai ver muitas pessoas abandonarem a senda, ou aquilo, ou aquela pessoa que representa a senda. E, no geral, não é porque não entenderam um assunto. Na verdade, é porque, às vezes, o que é requerido da pessoa na senda é algo tão distintamente diferente de tudo que ela já viveu, que meio que a pessoa ela faz uma balança de tudo que ela ainda quer no físico e do que ela vai ter que transcender ou abrir mão para conseguir ter na posse da sua mão aquele tesouro espiritual, que simplesmente para elas, que elas entendem tudo por um viés de barganha, é algo muito grande. Então elas preferem ficar no conforto daquilo que lhes parece seguro, aquilo que elas sabem os meios lógicos e claros de conseguir, que é o sustento, eu preciso de sustento, eu consigo um trabalho, que é o sucesso, eu preciso ficar bem sucedido, eu faço um monte de cursos, eu crio um networking, do que ir por um caminho que para a maioria das pessoas nunca foi enveredado, é um caminho obscuro, o da senda espiritual. Então aqui a gente tem o segundo grupo, pessoas que abandonam a senda quando algo na senda coloca em xeque as próprias aspirações humanas dessas pessoas. E essas pessoas não estão preparadas para abrir mão das suas aspirações humanas. Então, elas têm que fazer uma escolha. Ou elas escolhem a senda,
ou porque elas sabem que se elas continuarem na senda, elas não vai dar para elas também quererem estar no mundo, por assim dizer, ainda proclamando as ilusões do mundo e vivendo as ilusões desse mundo. E aí, nesse embate, que é um embate interno, geralmente o estopim, alguma coisa que o mestre fala, ou que alguém que representa a senda fala, elas se esquecem de tudo que elas já viveram na senda. Quantas comprovações elas já tiveram de que a senda realmente ultrapassa qualquer garantia ilusória que esse mundo de fisicalidade traga. Então, eu falei aqui de dois grupos. E esse segundo grupo é o típico. É as pessoas que vão sair da mentoria, ou vão sair de qualquer coisa, curso espiritual que estejam fazendo. É porque eu consegui um novo trabalho. É porque eu preciso de um tempo para mim. Esses dias eu até falei para uma pessoa é uma pessoa muito querida, por sinal. A pessoa falou, não, eu preciso de um tempo para mim, eu preciso se centrar em mim. Eu falei, mas peraí, mas as práticas que você estava fazendo na mentoria é para você se centrar em você. E aí teve uma troca muito interessante que a pessoa falou assim, e Charlie, se na verdade a minha energia dual estiver atuando em mim através de você? E aí a gente até meio que riu engraçadamente, aquele risinho amarelo, tipo assim, eu que trabalho com ensinar as pessoas a não estarem na energia dual, aí a pessoa linkou a minha imagem com a energia dual, e que a energia dual dela estaria trabalhando através de mim. Na verdade, até pode ser, né? Porque as pessoas têm uma construção interna própria de quem você é para elas, né? E a energia dual da pessoa pode ter feito um trabalho muito lindo de associar a pessoa com alguém que está, na verdade, ajudando a pessoa a sair da energia dual para deixar a pessoa tão atormentada que ela tenha que abandonar aquele que a estava ajudando primariamente, porque é a única maneira de ela ter um descanso da energia dual. Mas na verdade é porque ela permitiu a energia dual fazer essa associação. Então veja, as pessoas vão criar as desculpas mais estranhas e elas nem percebem que elas estão dando desculpas para elas saírem da senda. Então esse é um segundo grupo de pessoas que a gente tem observado muito. E o terceiro grupo de pessoas é aqueles que permanecem. É aqueles que permanecem. E os que permanecem são, na verdade, o grupo mais interessante. A gente vê que a gente não fala deles como os leais ou os fiéis, porque não há ao que ou a quem ser fiel ou leal, tá certo? Mas é aqueles que eles vão ter as incongruências dos dois primeiros, às vezes dos dois primeiros grupos, às vezes eles vão ter episódios em que eles vão dar uma pirada, vão ficar bravo com Deus, com o universo, com todo mundo, com quem eles sentirem que eles estão no direito de ficar bravos, mas tem alguma coisa maior já ali, evoluindo, crescendo deles, que fazem eles permanecerem na senda. Eles não vão entender muitas coisas até muito mais tarde na senda. E eles talvez nem tenham noção de que algumas coisas eles vão catar lá na frente. Vai gerar muita confusão, mas eles não vão largar a lifeline, como a gente fala, a linha que os liga a essa conexão com a vida universal, que é a seiva dessa vida, que é a espiritualidade manifestada para quem está ascensionando através da senda da ascensão. Então, esses são os reais corajosos, porque diante de tudo que poderia ser, na verdade, algo detrimental, quer dizer, poderia ser desabonador para a pessoa continuar na senda, eles continuam, mesmo no escuro, mesmo às cegas, aparentemente. E por permitirem-se estar cegados, estar num espaço, numa sala escura, por assim dizer, simbolicamente falando, é que então eles podem finalmente encontrar a sua luz, porque eles apagam a luz da mente humana, da personalidade humana, para que a outra luz que sempre esteve lá possa ter um espaço para poder se manifestar, que é a real luz da sua alma, do eu sou e assim por diante. Então, assim, pode acontecer também de alguém passear pelos dois primeiros grupos e aí acabar caindo no terceiro? Pode. Alguém que está no terceiro grupo pode migrar para o segundo grupo ou para o primeiro grupo? Pode. Tá? Mas esses são os três grupos de pessoas que a gente observa, né? Aqueles que se revoltam, aqueles que abandonam e aqueles que permanecem. Fica a pergunta: em qual dos três grupos você está atualmente? Você está fazendo da espiritualidade um meio para ganhos pessoais? Algo que te entretém, até pode entreter, pode ter esse papel também algumas vezes, apenas algo que te consola, algo que você recorre quando as coisas ficam difíceis, ou você já entendeu que a espiritualidade é a seiva da vida universal?
de que a espiritualidade, com todas as suas muitas manifestações, é o único caminho que existe. E por ser o único caminho e ser um caminho que consegue abrigar em si todas as suas possíveis formas e manifestações, ele se apresenta como sendo muitos caminhos, mas todos na verdade são apenas um. É que todos levam ao mesmo lugar. Esse único caminho que existe não leva a um único lugar. Na verdade, ele existe em mérito próprio em todas as manifestações de si, quer sejam religiões, caminhos de iluminação, técnicas espirituais, o que quer que seja. Você entra naquele caminho, no caminho você já está no destino que esse suposto caminho estaria te levando. Você já está na seiva, naquilo que impulsiona, que aquece as veias e o sangue universal, por assim dizer, do ser maior do universo. Então, assim, você ainda está barganhando com a espiritualidade em algum nível, ou você está aqui indelevelmente, quer dizer, ou você está aqui com a cara e com a coragem, ou você está aqui sem jogos, ou você realmente está na espiritualidade pelo ato de se entregar a ela, ser consumido por ela e ao ser consumido por ela se descobrir dentro dela. Você ainda está aqui por algum porquê, por algum como, por alguma razão, ou simplesmente pelo ato de ser com a seiva maior da vida que é a espiritualidade. A gente deixa aqui essa reflexão para você. E esses 3 grupos particularmente ficam muito claros para mim, que trabalho com pessoas, e vão começar a ficar claro para vocês também. Essa reflexão era para ter sido um vídeo de 5 minutos, mas acabou virando um vídeo aí um pouco maior, mas eu acho que vale muito a pena. É muito bom, às vezes, a gente se olhar, porque às vezes a gente pode estar num grupo, mas já ter traços que podem, muito em breve, se a gente não refletir, fazer os ajustes certos, nos fazer migrar para o outro grupo. E se for um grupo que é aquele que realmente quebra a banca com a espiritualidade, ou aqueles que se revoltam, ou aqueles que abandonam, talvez seja legal a gente retirar essas ervas daninhas do coração para permanecer no grupo, que é um incentivo que nós queremos onde todos permaneçam, aqueles que não desistem, aqueles que não abandonam. Não abandonam o mestre, não abandonam o caminho, mas não abandonam o seu comprometimento com algo maior, com algo transcendental. E se o comprometimento com esse algo maior e transcendental for se manter no atual caminho que você descobriu, você já trilhou por tanto tempo, por que não o fazê-lo? Por que não permanecer, trilhar o caminho e ver onde isso vai dar? Eu te garanto, na espiritualidade não haverá perda se você ir até o final do caminho. E alguns me falam, mas o caminho não é infinito, Charlie? Sim, o caminho é infinito, mas há pontos dele que ele mesmo se finaliza, para que você tenha um senso de finalização, como se fosse um fim de um ciclo. E aí você entende algo muito grande da universalidade do universo. E aí você começa a construir um novo trilhar dentro desse caminho, como se dentro dele você agora abrisse uma nova ala, uma nova veia de caminhar e assim perpetuamente pelo o infinito das nossas existências. Deixo aqui essa reflexão para vocês. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de vocês. Até os nossos próximos vídeos.